Boa noite a todos. Meu nome é Renê Scalé de Santos Neto, sou o coordenador do Comitê da História da Nefrologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e hoje temos o prazer de receber o Dr. Hernani Guzmão, o nosso decano aí da nefrologia baiana, para que ele possa fazer esse bate-papo que a gente vem fazendo com os nossos ilustres nefrologistas sobre sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, né, como eles consolidaram a nefrologia em seus espaços de trabalho, em seus estados. Então, a gente tem um prazer muito grande de receber o Dr. Hernani aqui, né, com uma bancada de alto quilate também, doutor Sebastião aqui, que é o nosso menestrel aqui, que conduz a nossa bancada, o doutor Edson, que é o nosso mentor aqui, que é o nosso grande pensador aqui do nosso comitê, o Pablo, que é o nosso vice-coordenador do comitê, o Felipe, que é o presidente, Felipe Neves, que é o presidente aí que é o meu correlato da Regional Bahia, presidente da Regional Bahia, doutora Margarida Dutra, que a gente tem o prazer de receber, doutora Maria Hermicília também, a gente tem o prazer de receber também. Então, estamos aí com um grupo seleto aí de nefrologistas que vão fazer um belo bate-papo. Doutor Hernani, fique à vontade, tá? A casa é sua. Né? Eu já tive o prazer muito grande de escutar o senhor lá no Congresso Brasileiro de Nefrologia, que a gente esteve aí com vocês em Salvador. Tive o prazer de escutar. Uma palestra lá. Exato, foi uma palestra altamente inspiradora. Inclusive de última hora, porque era o Reinaldo. Exato. Aliás, faço questão de ressaltar que foi uma palestra de última hora, de fato, exatamente. De última hora e eu substituí o Martinelli. Exatamente, mas foi uma palestra sensacional, foi assim uma viagem no tempo fantástica, e eu acho que a gente vai ter o prazer aqui de desfrutar desses causos, né, doutor Hernani? Com certeza. Isso aí. Tião, a palavra é sua, a condução é sua, fique à vontade aí para que a gente possa fazer uma belíssima entrevista. Deixo um abraço afetuoso a todos, não vou poder ficar por todo o período, que tem outro compromisso na sequência, mas agradeço aí mais uma vez aí ao nosso presidente, que é o conterrâneo aí, né, o doutor José Moura Neto, meu amigo, meu irmão aí, que está fazendo uma gestão brilhante, que está marcando também a história da nefrologia brasileira, né, por ter franqueado esse espaço da história da nefrologia, por ter escutado os apelos, principalmente do Dr. Edson, para que a gente possa preservar a memória da nefrologia nacional. Mais uma vez, obrigado. Doutor Hernani, Tião, fique à vontade aí para que a gente possa... Na verdade, quem agradece sou eu, a honra de ter a oportunidade de falar, né, para os nefrologistas em geral e muitos outros colegas que, na verdade, foram comunicados e estão certamente participando, né, dessa palestra, dessa oportunidade. Agradeço a todos, a você, ao Felipe, ao Renê, ao Edson, a Catinina, a Emecília, a Margarida, todos aí. Então, estou à disposição para iniciar a nossa palestra. Bom. Tião, vamos lá. A bola é tua agora, meu amigo. Vamos lá, nosso menestrel. Obrigado aí, Renê. Paixão. Nós estamos professor Hernani Nelson Antunes Guzmão, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Quero agradecer a sua presença aqui e pela sua presença e essa disposição em poder conversar com a gente. Professor Guzmão, Hernani Guzmão, é professor aposentado. Ele foi o pioneiro na Bahia e no Nordeste na realização de hemodiálise, procedimento feito em 1968 no Hospital Universitário Professor Edgar Santos. O professor Hernani é uma pessoa multifacetada, com várias atividades além da nefrologia. Ele é um criador de cavalos, ele é um poeta, ele é um astrônomo amador, e que isso torna a sua figura muito interessante. Eu gostaria de começar essa conversa com o senhor. Fica à disposição, Sebastião. Pode perguntar o que quiser. Então, eu queria que você falasse a respeito dos seus passos iniciais, seus pais, o seu núcleo formador, a cidade, o ambiente, como é que foi isso aí? Como é pai, mãe, irmãos? Como foi esse núcleo inicial? Onde foi? E como foi essa sua trajetória
até chegar na Bahia? Pois não, Sebastião. Veja bem, alguns me dizem que eu sou mineiro, outros dizem que eu sou baiano. Aí eu respondo, eu sou baianeiro, metade baiano, metade mineiro. Na verdade, eu nasci na cidade fronteiriça de Fortaleza de Minas, na época, em 1941. Hoje tem o nome de Pedra Azul, é quase na fronteira com a Bahia. Mas meu pai era de Vitória da Conquista, na Bahia. Minha mãe é que era Antunes, lá de Pedra Azul. Eles se casaram lá em 1938 e eu nasci, eles se casaram em 19, se conheceram em 38, se casaram em 39 e em 1941 eu estava nascendo lá em Pedra Azul. Passamos lá os primeiros anos e em 1948 meu pai resolveu voltar para a Vitória da Conquista. Então eu passei a minha primeira infância em Pedra Azul, assim chamada a partir de 1943. E em 1948 eu fui para a Conquista, fiz mais uns 2 anos de estudo primário em Conquista, e a partir daí, meu pai, muito zeloso pela educação dos filhos, nos colocou a mim e ao irmão mais velho, já falecido, Jairo, eu sou o segundo, para estudar em Juiz de Fora, veja quanta distância, lá no sul de Minas, mas no educandário Santa Rita de Cássia, um educandário muito famoso na época, com muito boa, bem conduzida pela professora, uma alemã, Isolda Reich. Passei o ano de 1950 em Juiz de Fora. Mas, com a inauguração da BR-116, em 1951, hoje que nós chamamos Rio Bahia, aí eles me mudaram para mais próximo. Aí eu fui estudar no Colégio São José dos Frades Franciscanos, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Passei lá o ano de 1951. E aí, com as facilidades de trânsito, né? A partir de 1952, meu pai me mudou para estudar em Salvador, que era mais perto, era mais fácil, o contato também era mais fácil. Aí eu fui estudar em 52 no Colégio Marista, que era também um dos grandes colégios com internato e externato também, mas eu estava interno a partir de 52 no Colégio Marista. Lá eu estudei 7 anos, foram fundamentais na minha formação. 4 anos do curso ginasial de então e 3 anos do curso científico. Foi de 1952 a 1957. Em janeiro de 57, eu fiz o vestibular para medicina. Eu já tinha decidido ser médico nessa ocasião. Tinha 17 anos. Tinha alguém médico na família, Hernani? Porque... Tinha alguns parentes mais distantes, assim, nenhum próximo, assim, muito não. Tinha um primo longe, Tobaltino do Ramo. Qual era a profissão do seu pai e tua mãe? Não, meu pai era simplesmente um homem de negócio, de fazendeiro, né? Minha mãe era doméstica, de costuras e outras coisas assim. Não tinha nenhum próximo, assim, muito próximo, que era médico, não. E o que deu o estalo de fazer medicina? Né? No Colégio Marista, a gente tinha muita atividade, né? Didática, e tinha muitos programas radiofônicos que era feito pelos próprios alunos, eu participava disso. Tinha um clube litro desportivo independente, literário, tudo. Tinha até uma academia de letras, a Academia Rui Barbosa, da qual eu fiz parte. O Colégio Marista tinha de tudo isso. Então, você saía de lá realmente bem formado em dialética, em oratória, retórica. Essas coisas foram me ensinando a comunicação, né? Basta de dizer para você ver como era o Marista. Havia uma banca na semana em que, veja bem, no colégio interno era proibido estudar. Nessa banca você tinha que ler um livro que a biblioteca disponibilizava, tinha a biblioteca no colégio, escrever algum artigo, alguma coisa, ou, na pior hipótese, escrever carta para os seus pais ou parentes. O Colégio Maria chegava a esse ponto. Então, isso desenvolveu muito em mim essa dialética, essa facilidade de comunicação, oratória, retórica, e isso eu acho que influenciou um pouco a minha decisão
E qual era a sua rotina lá dentro desse colégio interno? Como né? era totalmente fechado? Não, ele tinha um internato grande, né? Geralmente eram meninos do interior, e tinha um externato também. Então, tinha um alunato muito grande, mas tinha de tudo, do esporte, de todas as maneiras, futebol, voleibol, basquetebol e outras coisas mais. Então, Mas, o Marista é muito, muito ativo. mas você ficava dentro da escola ou ficava fora? Dentro, Dentro. ficava dentro. Os alunos internos geralmente tinham um coordenador responsável para o caso cujas casas a gente ia no fim de semana, um parente geralmente, né? Eu tinha um parente que morava ali perto do Porto da Barra, então no dia de fim de quarta, no sábado à tarde e domingo eu ia para a casa deles. Eu e meu irmão Jairo, já falecido. Ah, Eles chamavam assim os responsáveis por você lá, né? Porque Conquista é longe de Salvador, cerca de 500 quilômetros. entendi. Então, fim de semana eu ia para a casa de uma prima carnal, né? Uns primos e tudo, e ficava lá com eles no fim de semana. No domingo à tarde voltava para o colégio. Passava a semana toda no colégio. Mas o Marista tinha muita atividade, tinha, além da parte esportiva e da parte de ensino, tinha também essas participações de um bocado de atividade, assim, Você acha que essa quantidade de atividades aí de foi aprender a falar, conjunto com você? comunicar, ouvir, essas coisas todas acho que influenciaram a minha decisão, porque já no fim do científico eu já tinha me decidido a fazer medicina. Então, quando eu concluí, já em janeiro de 59, eu fiz o vestibular nas duas faculdades que então existiam na Bahia, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e a Federal, né? Eu passei no vestibular das duas. Passei, inclusive, melhor na Baiana, em oitavo lugar, Puxa, entre 300 e tantos, quase 400 candidatos. E na Federal eu passei em 18º, passei bem também. Mas eu resolvi ir para a Federal por dois motivos. Primeiro, na época era mais bem credenciada, era mais antiga, a Baiana era uma escola nova, de uns 10 anos aproximadamente, tinha coisas ainda se firmando, e a Federal já tinha sua fama ali, né? E, além de tudo, era de graça, né? Eu tinha a vida inteira estudado em colégios caros, né? Como eu já disse, em Juiz de Fora, em Teoflotone, Marista, colégios internos bem dispendiosos, né? Então, eu fui para a Federal por esses dois motivos. E lá eu cursei medicina e me formei em 1964. Entrei em 59 e formei em 64. e foi o mais novo da turma. Eu era o caçula, me formei com 23 anos. Bacana. Fernando, eu vou passar agora para o Edson, Pois não. para que ele possa fazer umas perguntas aí. Tá Pois bom. não, Edson. Fique à vontade. Tá bom. Doutor Hernani, primeiro queria dizer da minha honra de estar aqui, né, presente nessa mesa, né? A honra é E minha. da minha falha do meu currículo, porque eu lhe conheci muito tarde, né? Eu frequento congresso de nefrologia desde que eu me formei, desde 77, 70, e fui lhe conhecer agora. Na verdade, eu conhecia os três baianos que andavam, né? Euni, Martinelli e o Edilson Brito, né? E o senhor, por uma Edilson. falha minha, né, eu Eu fui. andava com eles É também. verdade, então por isso que Eu trabalhei com ele há muitos eu anos. estou assumindo a minha falha, que infelizmente ele conheci só agora. E ele também toca gaita, o Sebastião. É É, gaitista ou gaiteiro que fala? Gaiteiro. Gaiteiro. De vez em quando ele manda para mim umas músicas pelo iPhone que eu fico admirando aqui. Eu Bom, gosto. só se formou, olha que coincidência, só se formou no ano do primeiro transplante de rim do Brasil, né, 1964, Exatamente. servidores, né? E aí, já que o senhor já falou onde se formou e como se formou, aquela história que o senhor sempre conta, como é que o senhor veio, como é que o senhor escolheu a nefrologia e aquela história que o senhor veio aqui para o Rio de Janeiro, né? E essa história que sempre gosto muito de ouvir, ainda mais porque foi para aqui para o Pedro Ernesto, né? Pode contar. Eu, quando entrei na faculdade, tinha uma única certeza, que eu ia fazer
uma área clínica, não cirúrgica. Isso eu sabia. Mas a especialidade, basicamente, era clínica médica ou talvez pediatria, mas pediatria eu entendia como clínica médica de crianças, ainda assim. Porque a minha intenção, na verdade, era, após a formatura, retornar para Vitória da Conquista. E lá em Vitória da Conquista existiam já 3 clínicos de boa nomeada, muito famosos. A concorrência ia ser muito grande. Eu pensei assim, já a pediatria só tinha um pediatra em Conquista, então ficaria mais fácil a disputa ou a divisão de trabalho, né? Então eu entrei pensando nisso, em ser clínico ou ser pediatra. E fiz o curso de medicina muito bem, fui muito bem sucedido. E em 1964 aconteceu algo interessante. A turma de 64 inaugurou o sistema de internato, que não existia antes. Treinamento em serviço. Era assim dividido: 2 meses em pediatria, 2 meses em clínica médica, 2 meses em ginecologia e obstetrícia, 2 meses em cirurgia, totalizando 8 meses. Os 3 meses restantes, porque o total era de 11 meses, era opcional. Você escolhia justamente a área que você queria. Eu tinha escolhido pediatria. Certo. E, na verdade, meu internato começou com pediatria. Eu fiz 2 meses em pediatria com o professor Zanádio Oliveira, muito famoso. Depois, fiz 2 meses de clínica médica sob direção do professor Adriano Pondé, um grande nome da medicina da Bahia também. Depois fiz ginecologia e obstetrícia, mais na maternidade. E meu último estágio, antes do opcional, seria cirurgia. Mas como eu era da parte clínica, não me botaram em cirurgia geral, reservando isso para quem queria ser cirurgião. Me botaram na urologia. Essas são as coisas, né? Como diz o Jung, aquelas inconsciências coletivas, né? Eu fui fazer os 2 meses antes do opcional em urologia. E quem dirigia a urologia nessa época, tanto na Escola Baiana quanto na Federal, era o professor Jorge Valente, um grande nome também da Sociedade de Urologia e na Sociedade de Nefrologia também. Bom, eu me apresentei ao professor Jorge Valente com um dia de atraso, porque eu tinha ido à Conquista, né, visitar os parentes. Em vez de me apresentar na segunda, me apresentei na terça-feira de manhã, com um dia de atraso. Eu vim no ônibus noturno, então cheguei muito cansado, só apresentei na terça. Então já tinha lá outros 3 colegas para fazer o internato de urologia, comigo 4. Aí me apresentei, pedi desculpas ao professor Jorge Valente pelo meu atraso, expliquei o que foi. Aí ele foi me explicar quais eram as atividades, né, do internato lá. Então, de 8 às 10, a gente acompanhava os residentes e os assistentes na visita aos pacientes internados, né? Receitas, exames e tudo isso. De 10 às 12, a gente subia para o centro cirúrgico para fazer algum tipo de auxílio, né? Desde instrumentador, dependendo da experiência de cada um, até um ajudante de primeiro ou segundo ajudante. Às 12 horas, acabava a manhã e, à tarde, os internos iam ajudar os médicos residentes no centro cirúrgico. Era praticamente a tarde toda para fazer aquelas pequenas cirurgias, tipo fimose, essas coisas assim. Então, a gente aprendia algumas coisas de cirurgia mesmo, discretamente. Com isso, valia de segunda a sexta-feira. No sábado era diferente. De 8 às 10, enfermaria, revisão dos pacientes internados. E de 10 às 12, havia todo sábado um simpósio, onde eram discutidos casos interessantes, casos gerais de urologia. Aí o professor me disse: o senhor chegou atrasado, não sabe que no sábado nós vamos ter um simpósio sobre tumores da próstata. Seus colegas já foram determinados, um vai falar sobre diagnóstico dos tumores, o outro vai falar. São 10 minutos para cada um. Não?
o outro vai falar sobre classificação dos tumores, o outro vai falar sobre tratamento cirúrgico, e o senhor que ficou por último vai falar sobre tratamento clínico dos tumores da próstata. Entendido? Entendido, professor. Muito obrigado. Desculpe mais uma vez. E passou. De terça para o sábado, eu fiz o que tinha que fazer, né? Acompanhando. E no sábado, às 10 horas, começou o simpósio sobre tumores da próstata. Foi dada a palavra ao primeiro colega, pessoal muito acanhado, tal, nunca tinha tido aquela experiência de falar para professores e tal. Falou no máximo 6 minutos. O segundo, classificação, no máximo também 6 minutos. O terceiro, sobre tratamento cirúrgico, também não concluiu os 10 minutos que lhe eram dados. Quando chegou a minha vez, ele disse: Guzmão, tratamento clínico dos tumores da próstata. Eu tinha tido a sorte de estudar na farmacologia de Goodman Gilman, aquela farmacologia antiga que eu tinha no meu tempo de estudo de farmacologia na Faculdade Velha do Terreiro de Jesus. Eu peguei o livro de Goodman Gilman e fui lá para a quimioterapia e estava lá escrito ainda em inglês: a urologia é a especialidade pioneira na quimioterapia do câncer. Epa, eu gostei dessa. Anotei, estudei, escrevi toda a minha palestra. Quando foi me dada a palavra, eu simplesmente fitei nos olhos do professor Jorge Valente, que estava do outro lado da mesa, e disse: a urologia, falei bem solene, viu? É a especialidade pioneira na quimioterapia do câncer. O professor tomou... Ganhou ele. E aí também baixei o pau, né? Conversei. Quando deu 10 minutos, eu ainda não tinha acabado. Aí me deram mais 2 minutos de prazo. Eu gastei 12 minutos, o dobro de quase os outros tinham gasto. O pessoal ficou muito satisfeito com a minha apresentação, e eu realmente tinha estudado bastante, e tinha a facilidade de comunicação que tinha aprendido no Marista, né? Com todas aquelas atividades no Marista, né? Programa de calouros e tudo aquilo, né? Academia de Letras, tudo isso no Marista tinha me ensinado muito. Bom, quando acabou às 12 horas, todo mundo ia embora. Sábado, às 12 horas, todo mundo ia para casa, exceto um residente que ficava de plantão. Todo era assim, o programa da urologia. A enfermaria 3C do Hospital Professor Edgar Santos. Quando eu me levantei para sair, o professor Jorge Valente disse assim: Guzmão, quero lhe falar. Vem cá. Eu tomei aquele susto assim, né? Aí me levou para a varanda lateral, assim, aquela bem ampla, né? Fica bem paralela à lateral da reitoria, do prédio da reitoria. Aí, quando chegamos lá, ele olhou para mim e disse assim: Guzmão, o que é que você vai fazer na vida? Eu digo: professor, eu marquei meu internato opcional de 3 meses, quando acabar o daqui de urologia, para pediatria. Pretendo fazer pediatria, eu quero fazer alguma coisa clínica, botei pediatria e vou voltar para a Vitória da Conquista. Ele disse: não, senhor, você vai fazer urologia e vai ser meu assistente, eu vou arranjar uma pós-graduação para você, e quando você voltar da pós-graduação, eu garanto um contrato para você aqui, como auxiliar de ensino inicialmente. Eu tomei aquele susto, fiquei vermelho, igual um morango, porque eu disse: professor, é urologia, e eu quero fazer uma disciplina de clínica, alguma coisa clínica. Ele olhou assim para mim e disse: bom, a gente conversa depois. E aí me dispensou. Eu fiquei agoniado com aquilo. É um convite desse, do professor titular, na primeira semana. Aí passou, continuou o serviço. Todo sábado tinha um simpósio, e eu sempre saía bem no simpósio, por causa da minha formação no Marista, principalmente. Lá adiante, depois de uns 4 semanas, depois de acabado esse simpósio do sábado, ele me disse de novo, quando ia levantando para sair, ele disse: Guzmão, vamos ali, mesmo lugar, a mesma varanda. Ele disse, olhou para mim e disse: resolvi seu problema. Eu digo: o quê, professor? Ele disse: na Bahia não existe hoje nenhum urologista pediátrico. Você vai ser o primeiro.
Rapaz, eu fiquei vermelho. Aí eu disse, mas professor, é cirurgia da mesma maneira, né? Eu disse, é cirurgia, mas é pediatria também, você não quer ser pediatra? Ele disse, mas é cirurgia, professor. Rapaz, eu imagine que vexame eu passei, né? Ele falou, a gente volta a conversar. Ele era muito atencioso. E aí vamos embora. Quando faltavam 2 semanas para terminar o internato de urologia, e aí eu iria voltar para a pediatria 3 meses, no fim de um simpósio desses, ele me chamou de novo. Terceira vez. Guzmão, vamos conversar. Todo mundo saiu, aí ele, dessa vez, não foi para a varanda. Foi para a enfermaria. Logo na entrada da enfermaria, à direita, tinha uma sala sempre fechada. Ele me levou para lá, meteu a mão no bolso do jaleco, abriu a sala, uma sala grande, assim, de mais de 40 metros quadrados, ampla. E eu nunca tinha entrado, porque eu andava fechado, né? Logo na primeira sala da entrada do corredor da enfermaria. Aí entramos juntos na sala, percorremos a sala, ele olhou para mim, olhou para a sala, abriu a porta lá do outro lado, disse, Guzmão, você sabe o que vai ser isso aqui? Eu digo, não, professor, nunca entrei aqui, não sei. Aqui vai funcionar o primeiro serviço de hemodiálise do norte e nordeste do Brasil e é o senhor quem vai tomar conta. Agora diga que não quer. Aí eu senti que era a minha vez, né? Diga, professor, esse aí eu aceito, muito obrigado e tal. Agora veja que engraçado. Ele falou assim, agora, não me venha com essa conversa de nefrologia, hein? Isso aqui é urologia clínica. Você não quer fazer clínica? Isso é urologia clínica. E, professor, eu aceito, muito obrigado. Eu aceito. Ele disse, então isso, eu vou conseguir um estágio de pós-graduação para você pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pela CAPES, né? Comissão de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. Falou tudo assim muito claro. E você vai para o Rio de Janeiro, passar lá uns 2 anos aprendendo essas coisas. Eu agradeci, aceitei, aí ficamos em paz, né? E aí saí dali, corri, fui lá na central do internato e mudei o meu estágio opcional de pediatria 3 meses para urologia mais 3 meses. Então, fiquei 5 meses na urologia para aprender melhor as patologias do aparelho urinário, que tinha que ver com nefrologia, né? Mas nessa época não existia ainda na Bahia a disciplina de nefrologia. O professor Eunir Rocha trabalhava muito com infecções urinárias e coisas assim, embora a clínica dele fosse terapêutica clínica, e o professor Roberto Santos trabalhava muito com metabolismo de sódio, metabolismo de potássio, foi o primeiro a ter um fotômetro de chama na Bahia, no 5º andar, fora do laboratório central. Só tinha isso, mas a disciplina de nefrologia só foi criada muito tempo depois, em 1970. Eu vou contar como foi. Bom, acertei com o Jorge Valente, complementei os meus 3 meses a mais em urologia, então fiquei 5 meses na urologia, aprendendo mais essas coisas, né? Do aparelho urinário, genital. E nesse período eu fiquei sabendo que eu iria fazer, no Hospital dos Servidores do Estado, um estágio pelo Conselho Nacional de Pesquisas e pela CAPES, e coordenado pelo professor Jaime Landman. Todos vocês, evidentemente, devem conhecer ou já ouviram falar do professor Jaime Landman, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Nefrologia, seu primeiro vice-presidente e o segundo presidente. Então, eu tinha que, uma vez concluído o curso, eu ainda tive uma louvável conduta de ter sido, apesar de ser o caçula, ter sido eleito o orador oficial da minha turma de formatura no Salão Nobre da Reitoria. Tudo isso ajudado pelo meu estágio no Marista, onde aprendi a falar, onde aprendi tudo isso. Então, foi uma festa muito bonita. Então, quando acabou
Isso foi em 15 de dezembro de 1964, a minha formatura, a solenidade de formatura. Enquanto esperava a decisão do estágio, né, do CNPq, eu fiquei mais uns 2 meses na urologia. Fiz um estágio oficial de pós-graduação na urologia. Aí saiu a bolsa, eu viajei para o Rio de Janeiro. Por sorte, lá no Rio de Janeiro, ao invés de ficar numa chamada República de Estudantes, né, como existia naquele tempo, a gente ficava hospedado em República, né, de Estudantes. Tive a sorte de ter lá uma prima, irmã minha, que era também de Pedra Azul, mas trabalhava lá no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Morava em Copacabana, apenas pertinho da praia, né? Primeira rua depois da Avenida da Praia. E fez questão que eu fosse morar lá com ela e com o irmão dela que estava lá estudando no curso secundário, Marcelo. Geralda e Marcelo. Ainda dei essa sorte. Fui morar com parentes íntimos, né? Primos e irmãos. E no dia seguinte eu tomei o transporte e fui bater no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, à procura do professor Jaime Landman, conforme combinado entre ele e Jorge Valente. Cheguei lá, no Hospital dos Servidores, me apresentei ao professor Jaime Landman. Ele me recebeu muito bem, muito atencioso. Jaime Landman é um homem muito educado, né? Ele era judeu da Romênia, mas tinha vindo desde jovem para o Brasil, formou-se aqui no Brasil. Então. Aí ele me recebeu muito bem e me levou para conhecer o hospital todo. Inclusive o serviço de hemodiálise, a área de nefrologia, laboratório, tudo. Fez um passeio comigo no Hospital do Servidor e me mostrou tudo. E depois me chamou para o escritório dele lá. E no escritório ele olhou para mim e disse assim: Guzmão, você viu que aqui está tudo funcionando. Eu digo: perfeitamente, professor, estou aqui à sua disposição. Ele disse: mas eu acho melhor para você não fazer o seu estágio aqui. Fazer no Hospital de Clínicas Pedro Ernesto, da Universidade, então, Guanabara. Porque lá também eu sou professor. E lá está tudo começando. Você vai aprender como se iniciam as coisas. É o que você vai fazer na Bahia. Eu acho melhor você ir para lá e ver como as coisas se começam do que ficar aqui onde tudo já está começado. O que é que você acha? Eu digo: professor, eu estou à sua disposição, acho uma boa ideia. Então, combinamos assim. De última hora, mudei do Hospital dos Servidores do Estado, a conselho de Jaime Landman, para o Hospital Pedro Ernesto, onde trabalha aí o Edson, né, Edson? Pois é, você disse. Aí fui. No dia seguinte, eu peguei aquele ônibus Grajaú, um ônibus marrom, ali na porta do Cine Rocks, em Copacabana, e bati lá. Tinha um ponto exatamente na porta do Hospital Pedro Ernesto. Saltei lá no Hospital Pedro Ernesto, entrei e fui me apresentar ao chefe da clínica, que era o professor... Eu anotei aqui o nome para não esquecer de nada disso. Ângelo Benedito Failácio de Oliveira. Era o chefe da medicina interna de lá, Ângelo Benedito. Me apresentei a ele, porque a nefrologia funcionava aí, junto com a clínica médica. Me apresentei ao professor Ângelo, me recebeu também muito bem, e aí eu iniciei as minhas atividades. Todo dia eu pegava o ônibus Grajaú, saltava no Pedro Ernesto, de tardinha voltava de ônibus também, né, para Copacabana, e assim fui indo. Né? Lá eu aprendi a fazer biópsia renal, aprendi consultas de clínica, nefrologia, aprendi a fazer diálise peritoneal, e a primeira hemodiálise do Hospital Pedro Ernesto eu estava presente, não apenas como simples espectador, mas participando, com Mário Catão e outros, participando de tudo, inclusive ajudando o chefe do laboratório, que era o professor
Moisés Feldman. Isso. Moisés Feldman. Tá vendo? Tem um laboratório específico para essa área de clínica médica e nefrologia. Ali eu aprendi a fazer tudo, inclusive dosagem de sódio, potássio, mexer com todo o exame de urina. Tanto que depois, quando eu voltei um laboratório aqui também. Eu fiquei também, tanto que eu sou registrado na Associação Baiana de Medicina aqui, não só como nefrologista, mas também como patologista clínico. Eu aprendi lá no Pedro Ernesto, laboratório, né, patologia clínica. As primeiras hemodiálises eu participei ativamente, não foi simplesmente como espectador, eu ajudava a fazer a pesagem naqueles tanques de 200 litros. Isso. Tudo isso eu aprendi a fazer lá. Biópsia transcutânea com aquela agulha de Silvan Franca, aprendi a fazer, fiz várias biópsias. E ainda dei uma sorte. Nessa época que eu estava lá, chegou de Londres, do seu estágio de pós-graduação, o professor Felipe Matoso, que era radiologista, mas estava inaugurando a era da radiologia intervencionista. Isso. E com ele eu aprendi a fazer arteriografia periférica, porque nessa época, aqui na Bahia, pelo menos, só se fazia arteriografia com a ortografia. Era uma coisa horrível. Punção paravertebral lombar, uma pressão enorme, às vezes a pressão era tão grande que precisava de um dispositivo de ar comprimido para injetar o contraste dentro da aorta, era uma coisa horrível. Mas eu aprendi a fazer arteriografia, fiz várias lá com eles, né? Então, além da diálise peritoneal, da biópsia renal, da clínica nefrológica, da hemodiálise, eu vim também fazer arteriografia periférica. E o senhor fez a primeira diálise na Bahia, né? Na Bahia. Aprendeu e fez naquela sala que ele falou. Naquela sala foi. Bom, quando eu voltei com tudo esse cabedal, o professor ficou muito entusiasmado. Realmente, poucos dias ou semanas depois, eu fui contratado como auxiliar de ensino junto à urologia e fiquei lá. Montei um laboratório lá para fazer dosagem de sódio e potássio. Criei um laboratório específico para os problemas urológicos e nefrológicos, né? Ainda não existia disciplina de nefrologia. Estou falando nefrológica, assim, no sentido geral. E aí fiquei lá. Mas já no ano seguinte, eu fiquei 65 e 66 no Pedro Ernesto. Voltei no fim de 66 e comecei a trabalhar na urologia logo. E já em 67, o professor Jorge Valente ficou entusiasmado com esse problema da arteriografia periférica, que me pediu para fazer arteriografia periférica periprostática, né? Porque naquela época se fazia muita cirurgia, mesmo em hipertrofia benigna de próstata, não apenas nos tumores malignos, se fazia muita cirurgia em hipertrofia benigna da próstata. E um dos problemas era que sangrava muito. Então ele queria conhecer melhor a circulação periprostática através de uma arteriografia periférica, né? Então, me pediu para fazer isso. Ele ficou como orientador e eu como realizador das arteriografias. Isso difundiu muito na Bahia também, tanto que na Bahia, nessa época, só existia 2 cirurgiões vasculares. O Ernesto Simões Neto, que era da faculdade, e um da Escola Baiana, que eu não me lembro o nome agora. Ambos vieram aprender comigo a fazer arteriografia periférica, funcionando a artéria femoral, produzindo o catéter até o local da bifurcação da aorta, e aí injetava o contraste, você via toda a circulação pélvica e periprostática, o que ajudava, segundo o professor Jorge Valente, tanto que esse foi o meu primeiro trabalho científico, arteriografia periférica no tumor benigno da próstata, apresentado no Congresso no Rio de Janeiro, Congresso Brasileiro de Urologia. Bacana, parabéns. Hernani. E aí fomos desenvolvendo. No ano seguinte, em 1968, apareceu a oportunidade de realizar a primeira hemodiálise do norte e nordeste do Brasil. Era aquele rim de serpentinas gêmeas, né? Um twin cough kidney. Nessa sala que eu falei, apareceu um professor aposentado da faculdade de odontologia, tinha uma fazenda numa cidade aqui próxima, chamada Capu,
ele foi atacado por um enxame de abelhas africanizadas, e isso desenvolveu uma intoxicação venenosa muito grande. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e desenvolveu insuficiência renal aguda. Esta foi a oportunidade que nós tivemos, porque ele tinha sido também feito uma leve operação abdominal, uma das complicações que teve. Ficou difícil fazer diálise peritoneal, eu já tinha feito algumas, e aí o jeito foi colocá-lo na hemodiálise. E assim inauguramos no dia 11 de outubro de 1968. Nesse mesmo dia, estava nascendo, em outro hospital, o meu filho primogênito, Leonardo Guzmão, que hoje faz cirurgia vascular. Felipe deve conhecer. E estava nascendo o Leonardo. Mas eu nem pude assistir ao parto porque eu estava ocupado com essa primeira hemodiálise do Norte e Nordeste do Brasil. Participaram dela comigo o residente de urologia na época, Antônio Vinhais, que até hoje trabalha em urologia, e a enfermeira Ana Lígia Cumming. Apareceu também um colega recém-chegado de Curitiba, né, nefrologista, mas esse foi só apreciar. Quem fez, na verdade, fui eu, e os acessos vasculares foi o doutor Antônio Vinhais. E assim ficou inaugurada a era hemodialítica na Bahia, 11 de outubro de 68, num caso de insuficiência renal aguda por picada de abelhas. Bacana. Fernando, O tempo correu. Em 1970, né? Eu queria... Pode completar? Porque a gente vai passar para outros convidados que fazem uma pergunta. Só para concluir aqui. 2 anos depois, em 1970, o professor Jorge Valente faleceu. E, nesse mesmo ano, foi criada os departamentos. Antes não existia departamento, né? Era tudo separado. O departamento 7 era justamente urologia e nefrologia. E o chefe do departamento era o professor Eunir Rocha. Eu fui, então, trabalhar no departamento 7, na área de nefrologia, após a morte do professor Jorge Valente. Eu me lembro bem que no cemitério do Campo Santo, no enterro do professor Jorge Valente, os colegas, agora já colegas mesmo de assistência, né, assistentes, me pediram para falar em nome de todos. Aí eu me lembro que eu disse assim: Jorge Valente, antes se houvesse nominado Valente Jorge, porque antes de Jorge tu foste um valente. Comecei assim a minha apresentação. Então, a minha última passagem pela urologia foi isso, porque com a criação do departamento 7, eu passei a trabalhar na nefrologia, que foi criada nesse mesmo ano a disciplina de nefrologia, compondo o departamento 7, urologia e nefrologia, e o chefe era Eunir Rocha. Aí eu passei a trabalhar com Eunir Rocha. Aí segui a minha carreira de nefrologista. É isso aí. Fernando, é uma história interessantíssima, né? Essa ligação. Essa paixão. Tudo tem Maravilhoso. um lado bom, né? Gostaria de passar a palavra agora para Maria Hermecília. Cilinha. Vulga Cilinha. Aí pedi também para a Margarida abrir a câmera. Tá bem? Está presente, né? Sim. Cilinha. Boa noite a todos. Dizer que é um prazer muito grande Opa. estar aqui no Metifar os colegas, especialmente estar aqui entrevistando o professor Hernani, que foi um dos professores que me levou a fazer clínica médica, especialmente nefrologia. Exatamente, me lembro muito bem, com muito prazer. Então, Bela lembrança. Na época, na minha turma, era um exemplo e teve 4 nefrologistas, onde o doutor Hernani teve um papel importante na decisão desses 4 nefrologistas, especialmente em mim. Então, professor Hernani, é um prazer. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida pessoal e quais foram os principais desafios e conquistas da sua vida. O primeiro foi esse, né? Definir a minha profissão como médico.
Segundo, definir a minha especialidade como urologista clínico, segundo o professor Jorge Valente. Na verdade, era nefrologia, né? E depois segui com o professor Euni Rocha a minha carreira realmente de nefrologia. E aí, na carreira de nefrologia, eu tive realmente no Hospital das Clínicas muitas oportunidades, né? Lá eu cheguei a coordenar os ambulatórios didáticos de clínica médica, dar aulas de propedêutica clínica, as aulas de metabolismo de sódio, metabolismo do potássio, de tubos hidroeletrolíticos, metabolismo da água. Ninguém queria dar, quem dava era eu. Isso em propedêutica. Também aulas práticas de clínica propedêutica, eu fiz isso muito, né? Era indicado. E na nefrologia, eu passei também a coordenar o ambulatório didático de nefrologia. Foi onde provavelmente você estagiou também comigo, porque foi muito tempo que eu passei nesse ambulatório. E aí fui levando a vida, né? Aí, quando chegou em 1977, eu tive a oportunidade de fazer um concurso. Agora, até então, eu era auxiliar de ensino, né? O instrutor de ensino. Aí apareceu a oportunidade de fazer o concurso para professor assistente de nefrologia. Desde então, o interessante é que isso foi em 1977. Nunca mais houve nenhum outro concurso para professor de nefrologia na Universidade Federal da Bahia. Eu sou o único professor concursado. Existem outros professores, como você, como Margarida e outros tantos, Martinelli, mas fizeram fora, fizeram estágios, tem todo o valor, mas concurso de professor só houve esse. Professor em 1977. A comissão avaliadora constava de 3 professores titulares. Euni Rocha, da Bahia, um professor de São Paulo e um professor do Rio de Janeiro, que eu não me lembro bem o nome agora. Eram 3 professores que iam examinar o candidato. E só eu me candidatei, ninguém mais se candidatou. Outra coisa interessante é que o concurso constava de três estratos. A aula didática, era você dar uma aula sobre um ponto sorteado. A aula de exame clínico, você examinava um paciente de enfermaria que eles indicavam e depois vinha discutir o caso com eles. E o terceiro era o currículo, né? A avaliação do currículo. Quando eu meti a mão na bolsa para sortear o motivo da aula, eu tirei 1,15. Era coagulação intravascular em nefrologia, um assunto novíssimo na época. E muitos colegas disseram assim, rapaz, você se levou. Eu digo, pelo contrário, o que eu sei sobre isso é o que todos sabem, porque é uma coisa recente. Já pensou se eu fosse falar sobre infecção urinária para o professor Euni Rocha? Ou se eu fosse falar sobre o metabolismo do potássio, para o professor Roberto Santos? Não dava, né? Então, eu fui, estudei para caramba e já sabia alguma coisa. Era um assunto muito novo nessa época, né? Coagulação intravascular e nefrologia. Dei a minha aula, fui muito bem sucedido, tirei 10 de todos os 3 professores. O setor de exame clínico, examinei o paciente que eles indicaram numa enfermaria, fiz anamnese, fiz exame físico, anotei tudo e vim discutir com os 3 professores. Trocamos muitas ideias, eles aprovaram toda a minha apreciação, também me deram nota 10. E no currículo, como eu só tinha essa pós-graduação aqui no Brasil, não tinha fora, aí me deram nota 9. Então, eu fui aprovado professor assistente em 1977, com 2 10 e 1 9. Muito feliz com isso. Passei, desde então, a ser professor assistente e fiquei na universidade de 1966, logo depois que voltei lá do Pedro Ernesto, até 1996, 30 anos na docência. E nessa época eu fiz muita coisa, né? Fui coordenador de disciplinas de clínica médica, fui coordenador da disciplina de nefrologia, fui coordenador
do internato, fui coordenador da residência de nefrologia, inclusive a doutora Margarida foi minha aluna de pós-graduação na residência de nefrologia. Ela tinha vindo de Natal, né, onde ela se formou, de onde era procedente, fazer a pós-graduação aqui, assim como aconteceu com muitas pessoas do Nordeste. Eu tenho esse prazer de dizer que a nossa atuação se espalhou por todo o Nordeste. Agora, a doutora Margarida ficou aqui, felizmente. Ela foi aprovada não apenas com 10, foi 10 com louvor. Eu botei assim na ficha dela, 10 com louvor. A outra colega com ela foi 10. Então, fui coordenador da residência de nefrologia mais de uma vez, coordenador da disciplina também, de nefrologia, de clínica médica, e assim o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Depois eu fui chefe do departamento de medicina. Primeiro fui vice-chefe. Depois fui chefe do departamento de medicina por 2 anos. E depois fui renomeado chefe do departamento de medicina por aclamação, não houve nem votação. Foi justamente já no fim da minha carreira docente, de 92 a 94. E passei lá mais 2 anos. Ainda dei uma sorte, porque nessa época eu trabalhava também no Hospital Ananeri, do antigo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, Hospital Ananeri. E lá eu assumi muitos cargos de chefia também, né? O INAMPS, nessa época, acabou, foi fechado. E aí os profissionais podiam, que era federal, podiam se transferir para qualquer órgão federal. Então, eu escolhi o Hospital das Clínicas. Então, no Hospital das Clínicas, os meus 2 últimos anos, eu fui tanto professor quanto médico. Acabou, eu aposentei de professor e continuei mais 2 anos como médico do Hospital das Clínicas, fazendo basicamente as mesmas coisas que fazia, porque não havia essa diferença, né? Já me conhecia o que eu fazia. Então, foi muito bom essa etapa para mim. Foi bom, à disposição para novas perguntas. Hernani, só uma perguntinha. Você queria fazer pediatria. Queria. Aí você foi indicado, foi para a ala da urologia, nefro e tal. Quando é que você falou, não, é nefro mesmo que eu quero? E que momento foi esse, nesse estalo, assim? Para que tem muito... O que te levou a falar assim, olha, eu já não quero mais nefrologia, não quero mais pediatria, meu negócio é nefrologia? Foi nesse momento que o professor me convidou para ser o futuro coordenador da hemodiálise, né? Eu senti que isso era nefrologia. Teve até essa piada, entre aspas, que ele disse, olha lá, isso é urologia clínica. Eu digo, mas para mim, no meu ímpeto, era nefrologia. Era uma especialidade clínica. Eu ia fazer pediatria simplesmente pelo fato que pediatria também é clínica, e eu iria para a Conquista, né? Era uma opção, porque eu sempre desejei ficar como docente, mas nunca tinha tido oportunidade. Uma única vez eu tive um tiquinho, com o professor Zilton Andrade, quando era no 3º ano de medicina, ainda na escola velha lá do terreiro, lendo uma lâmina, fazendo uma prova prática de diagnóstico de anatomia patológica. Cada aluno tinha uma lâmina para olhar no microscópio e descrever aquela lâmina. Eu fiz a descrição, era uma lâmina de cirrose hepática. O professor Zilton Andrade, que era um grande mestre, foi inclusive um dos homenageados da minha turma, na verdade foi o homenageado especial, né, em destaque, grande figura. Ele, depois de ler as lâminas de todo mundo, de um, de outro, quando ele viu a minha lâmina, ele perguntou, Guzmão, você vai fazer o que na vida? Aí eu disse, professor, eu quero fazer uma especialidade clínica e voltar para a Vitória da Conquista. Mas eu senti que essa foi a primeira apuração, assim, de uma possibilidade minha de permanecer na universidade. Mas não dava, anatomia patológica não era realmente o meu interesse. Até chegar esse momento, por sorte, né, da urologia, e acontecer aqueles problemas com o Jorge Valente, aqueles casos, e aí
depois encontrar com Euli, já em 1970, né? No Departamento 7. Aí já tinha sido, foi nesse ano também criada a disciplina de nefrologia. Aí eu senti que era minha mesmo. Porque diálise, eu já fazia diálise peritoneal muito, biópsia renal muito, já fazia tudo isso. Mesmo trabalhando na urologia esses primeiros anos. Queria agora passar a palavra para Margarida Dutra, se tiver aí. Margot, Margarida está por aí? cadê Margarida? Estou sim. Bem, como você Margot, Vejam só, meu nome está 2 vezes aqui, Margarida Dutra, e está como Margot. MMDD. Ah, é? MMDD Margarida não Maria abre, Dantas Dutra. não abre. Alguém Margarida poderia Maria Dantas colocar Dutra, sei bem. Margarida Dutra? Está lá em cima, na relação. Bom, se não conseguem me colocar, eu já tentei abrir aqui o vídeo, também não consegui. Diga, Margot. Então, eu inicialmente quero agradecer esse convite, né, para entrevistar o querido professor Hernani Guzmão, que, assim como a Hermecília, também foi quem me inspirou a seguir a nefrologia, né? Então, nós até hoje trabalhamos juntos no mesmo consultório, É verdade. depois de passarmos longos anos da universidade e no Hospital Português, onde ele também iniciou a hemodiálise e onde foi realizado o primeiro transplante renal da Bahia em 1980, né? E eu sei muito da vida do querido professor, mas a minha pergunta é: qual foi o seu momento assim mais gratificante na carreira como professor? Olha, Margarida, é até difícil escolher o mais gratificante, porque foram tantos, né? Um deles foi esse, ser coordenador da disciplina de nefrologia e ter alunas como você, como a Hermecília e tantas outras que você conhece. A outra foi ter tido a oportunidade de fazer a primeira hemodiálise do Norte e Nordeste do Brasil. Depois, quando eu fui para o Hospital Português em 1976, fazer no Hospital Português a primeira hemodiálise em um hospital privado da Bahia. Em 77, fazer o único concurso para professor de nefrologia que já existiu na Bahia até então. Nunca houve outro. Ter alunos que se prevaleceram e engrandeceram a nefrologia aqui na nossa terra, como é o seu caso, por exemplo, o caso de Cilinha e tantos outros. Lá na sua terra, no Rio Grande do Norte, ter tido também uma outra aluna que veio de lá, de Natal, a doutora Clélia Dias Leão, que ao sair daqui aprendeu também a fazer com a gente, e lá ela fundou o Serviço de Nefrologia de Natal e de Mossoró, outra grande cidade do Rio Grande do Norte. Hoje existem 2 serviços de hemodiálise no Rio Grande do Norte, a terra de Margarida. Um em Natal, outro em Mossoró. Ambos criação de Clélia Dias Leão, que foi minha aluna aqui e saiu daqui para fazer lá. Outro fato gratificante é que um dos meus colegas, naquela época o Brasil tinha muitos convênios com países da América Latina, Peru, Colômbia, Chile, e tinha um colega do Panamá, Carlos Eduardo Vaccaro Torres. Ele se formou junto comigo, fez os 6 anos de medicina aqui. Depois de formado, ele foi embora para o Panamá. Mas depois que eu voltei, a gente tinha sempre contato, né? Pelas redes sociais. Nesse tempo não existia ainda o celular, mas a gente tinha contatos. Ele resolveu voltar ao Brasil alguns anos depois, quando eu já tinha serviço de hemodiálise funcionando no Hospital das Clínicas. Foi o primeiro serviço de diálise crônica, iniciado em 1971. Eu e um outro colega. E aí o Vaccaro, Carlos Eduardo Vaccaro, veio fazer nefrologia na Bahia comigo.
Ele aí já era casado, tinha filhos, inclusive ficamos compadres, porque eu batizei um dos filhos dele a pedido. E ele fez estágio de nefrologia aqui, de quase 2 anos comigo, aprendeu hemodiálise, aprendeu diálise peritoneal, aprendeu biópsia. E quando voltou para o Panamá, ele criou o primeiro serviço de hemodiálise do Panamá, na cidade do Panamá, que, na verdade, é o primeiro serviço de hemodiálise da América Central. E, uns 2 anos depois, ele criou também na cidade de Colón, que é uma outra grande cidade do Panamá, acho que é a segunda grande cidade do Panamá. O Panamá tem 2 centros de hemodiálise, um na cidade do Panamá, capital, e outro em Colón. Isso foi criado pelo Dr. Carlos Eduardo Bacares Torres, foi meu colega de turma e depois foi meu estagiário aqui. Essas coisas realmente dão uma sensação de perfazimento muito grande, né? Muito interessante, né? Então, essas coisas são as coisas que eu acho mais importantes. Ter tido alunos que difundiram a nefrologia praticamente em todo o Nordeste do Brasil e até fora do Brasil. Hoje tem alunos que desenvolveram hemodiálise e serviço de nefrologia em várias cidades do interior da Bahia, em Vitória da Conquista, em Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana. Em tudo isso eu tive algum tipo de participação, direta ou indireta. Então, essas são realmente as coisas que me deixam assim, mais feliz, satisfeito e me sentindo um profissional realizado. Basicamente é isso. Hernani, queria passar agora a palavra para o representante aqui do Comitê dos Jovens Nefrologistas e do Comitê de História da Nefrologia, que é o Pablo. Pablo, oi não. Pablo, pergunta é sua. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui na presença de grandes nefrologistas que tanto nos inspiram. Também de ressaltar o quanto estimulante é perceber, né, ao longo dessa conversa, o quanto o professor Hernani é destemido, né, e pioneiro, desde seu relato aí de como escolheu ser nefrologista e sustentou essa escolha, né, inédita até então na Bahia, de ser o primeiro, né, o pioneiro de tantos procedimentos na criação de um serviço que formou e forma tantos nefrologistas e médicos no É Brasil, verdade. e até mesmo, né, na reação empolgada ao tema sorteado aí do seu concurso, que para muitos seria motivo de apreensão e, na verdade, para o senhor foi motivo de comemoração, né? Foi, verdade. Essa história do senhor é muito inspiradora para os nefrologistas não só do nosso país, mas também do mundo, né, professor? Que a Muito gente tem obrigado. toda essa coragem aí. E, dito isso, a minha pergunta para o senhor é, a olhar para a sua trajetória, né, qual legado o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações de profissionais de saúde? Para profissionais de saúde, de um modo geral, a dedicação. O saber que se está não apenas exercendo uma profissão, mas fazendo o bem e também recebendo o bem. Porque quando você faz o bem, esse bem retorna, é lá e cá. Então, realmente, medicina é uma profissão muito cativante por esse motivo. E a nefrologia tem um aspecto especial que eu, muitas vezes disse a colegas futuros nefrologistas. Eu disse, olha, a nefrologia tem algumas coisas muito especiais. Por exemplo, você pode viver sem coração? Não. Você pode viver sem fígado? Também não. Você pode viver sem pulmão? Também não. Você pode viver sem cérebro? Também não. Você pode viver sem rim? Ele fala assim para mim, pode, doutor? Pode, professor? Eu digo, pode. Você pode viver sem os 2 rins, graças à hemodiálise crônica. A hemodiálise, eu tenho pacientes que estão há 15, 20 anos, eventualmente até mais, na hemodiálise. Então, é uma especialidade realmente especialíssima na nefrologia. Ela tem esse dom de deixar a pessoa viver, mesmo com a falência total do órgão ou até a retirada total do órgão. Eu tenho uma experiência parcial disso, porque eu já fui nefrectomizado à direita, só tenho um rim há mais de 10, 12 anos. Porque eu faço sempre
exames periódicos, né? Não só de sangue, de urina, mas também exames de imagem, eu faço todo ano, sem sentir nada. E numa dessas oportunidades, notou-se um pequeno nódulo central no rim direito, muito suspeito pela sua heterogeneidade. E aí a indicação foi de nefrectomia, porque não dava para fazer nefrectomia polar. Há 10, 12 anos eu perdi o rim direito. Só tenho o rim esquerdo. Mas, ô Edson, a minha creatinina continua 1,2, viu? Nunca passou disso. Graças a Deus. Eu faço sempre. Eu Parabéns. faço a dieta. Eu não como carnes vermelhas e derivados, não como queijos similares, reduzo um pouco, só como um pouco de frango, um pouco de peixe e coisas assim. É o que eu prescrevo também para meus pacientes que têm algum problema renal, mesmo leve. Hernani, Então é isso aí. com a entrada do paciente nessa sobrevida que se conseguiu aí através da hemodiálise, né? Sobrevida de anos, paciente Anos e mais de anos. 15, 20 anos, nós acabamos também por descobrir outras doenças, né? Que a gente não sabia que Perfeitamente. existia, Isso. por conta Que causa doença renal crônica. Exatamente. E as consequências de sofrer do rim, né? É que a gente acabou sabendo também através desse tratamento a longo prazo, porque antes quem tinha um Perfeitamente. problema renal falecia rapidamente. E casos agudos salvadores também. Eu vou contar aqui um caso muito interessante de insuficiência renal aguda. Eu estava ainda trabalhando no Hospital Português, Margarida trabalhava comigo lá, nós fizemos lá o primeiro serviço de hemodiálise em hospital público na Bahia, hospital privado na Bahia, e uma vez chegaram, na verdade, três chineses vieram conhecer o Brasil e ia começar pela Bahia. E eles vieram justamente na época do carnaval. Então, todo entusiasmado com esse negócio de carnaval no Brasil, né? Que lá na China um negócio é diferente. Eles passaram 3 dias tomando cerveja e correndo atrás de trio elétrico. O resultado foi uma zorra de uma rabdomiólise nos três. Eles chegaram no Hospital Português com típica rabdomiólise, com mioglobinúria, com o exame lá em cima, mais de quase 90 mil unidades de CPK e com insuficiência renal aguda. Eu fui chamado, nessa época a Margarida já estava lá também. Esses pacientes fizeram diálise com a gente e todos três se salvaram e voltaram para a China numa boa, alguns tempos depois. Demorou algumas semanas, evidentemente. E voltaram numa boa. Então, a nefrologia tem essa capacidade de tirar pessoas do inferno e botar no céu. Exatamente. Eu queria agora passar a palavra para o Felipe Neves, e ele é diretor científico aí da Regional Exatamente. e também pertence, primeiro secretário da SBN Nacional. Felipe. Esse Felipe, ele estava presente na sessão em que eu fui distinguido na Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional da Bahia com o troféu. Com o prêmio Carlos Marcílio, né, professor? Professor Carlos Marcílio. Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia tem a honra de conferir o prêmio Carlos Marcílio ao Dr. Hernani Nelson Antunes Guzmão, em reconhecimento da sua contribuição para a nefrologia baiana e ao legado deixado para fortalecimento da nossa especialidade. Assinado Ana Flávia, presidente da Regional, e Felipe Costa Neves, diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional da Bahia. Me lembro, esse dia foi um dia glorioso para mim. Para a gente também, professor, uma grande satisfação ouvir o senhor. O senhor não foi meu professor diretamente, mas foi o professor dos meus professores. Eu queria fazer. Sebastião fez uma retificação aí, só falando que, na verdade, a presidente da Regional Bahia, Ana Flávia, né, que está de licença Ana maternidade. Flávia, exatamente. Eu estou representando como diretor científico. Diretor científico. Professor, o senhor sempre vai ser uma grande referência para a gente. E é muito bonito a gente conseguir ouvir. No hospital que eu fiz a minha residência, a gente entendeu um pouco mais essa história, e o senhor sempre vai ser uma grande referência para a gente, então é uma grande satisfação estar aqui hoje. A minha pergunta para o senhor, como membro emérito da Academia de Medicina da Bahia,
o senhor foi eleito como novo presidente do Instituto Baiano de História da Medicina e Ciências Afins. Exato. A gente queria saber se o senhor podia compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Pois não. Independente da medicina formal, na prática médica, eu sempre. Isso também é uma herança do Colégio Marista, a participação de grêmios, essas coisas assim. Então, eu, há muito tempo, sou membro da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, já fui, inclusive, presidente 3 vezes. Sou membro da Academia de Cultura da Bahia, sou membro da Academia Conquistense de Letras e sou membro atualmente, emérito ou honorário, da Academia de Medicina da Bahia. Quanto ao Instituto Baiano de História da Medicina e Ciências Afins, eu sou sócio há muito tempo. Já fiz lá várias palestras e o ano passado eu passei a ser presidente pela renúncia do presidente. Eu era vice-presidente. O presidente, por algum motivo pessoal dele, renunciou. Então, eu, vice-presidente, fui alçado à condição de presidente, isso aproximadamente há um ano, e ainda tenho mais tempo pela frente. O Instituto Baiano de História da Medicina e Ciências Afins funciona lá na Faculdade do Terreiro de Jesus, nas sessões mensais de diretoria, e lá mesmo também fazia sessões maiores de posse de novos sócios, conferências, palestras, eu também já fiz várias palestras por lá. Atualmente, com o apoio do nosso colega Jorge Cerqueira, que é o secretário-geral do Instituto, ele, junto com a Associação Baiana de Medicina, conseguiu que as sessões mais solenes de posse de novos candidatos fossem feitas no auditório Jadelson Andrade, da Associação Baiana de Medicina. Nós já iniciamos isso, todo mês, praticamente, e o nosso trabalho tem sido, basicamente, o de fortalecer o Instituto com a complementação do quadro associativo, preencher as cadeiras vagas, é o que nós temos feito, já fizemos isso várias vezes. Esse mês próximo, inclusive, temos mais um candidato. Porque consciências afins significa que não apenas médicos, mas um farmacêutico pode ser, né, um biomédico pode ser, um odontólogo pode ser membro, e assim vai. Então, eu tenho trabalhado com essa ideia de completar o quadro, fortalecer, né? Não é completar, fortalecer o quadro do Instituto Baiano de História da Medicina. Lá eu já fiz algumas palestras do tipo Medicina nas Escrituras Sagradas, Olimpíadas, os Limites do Homem, Simbologia do Corpo Humano, e coisas assim. Eu já fiz também várias palestras lá. E eu gosto muito de fazer essas palestras. Então, o Instituto Baiano é um instituto ativo, ele se reúne mensalmente na Faculdade de Medicina do Terreiro, a diretoria, e, atualmente, mensalmente, esse começo de ano não pôde ser feito, porque houve realmente um período de transição, mas a partir desse mês próximo nós estaremos reiniciando com a posse de um novo candidato, que é farmacêutico, inclusive, que não é médico. Então, a minha função básica, prioritária como presidente, é recuperar o quadro associado do Instituto Baiano de História da Medicina. Muito bem. Hernani, já que nós estamos nesse assunto, queria que você me falasse sobre aquela poesia que ganhou o primeiro lugar no concurso literário do Jubileu de Ouro da Associação Baiana de Medicina, chamada Itapuã, sua poesia. Realmente. Você lembra dela de cor aí? Eu tenho, além de medicina, de outras atividades, eu gosto muito de literatura. Isso também começou no Marista. Eu já referi aqui que era proibido estudar num dia, você tinha que fazer outra coisa. Então, desde então, eu venho me dedicando à poesia e a escrever. Eu tenho 8 livros próprios publicados, tenho mais 2 livros em coautoria, eu e outro colega, um deles é esse com o Martinelli, e tenho
os outros restantes são de participação, coletâneas de colegas médicos ou não médicos, em que eu tenho participação. No total, dá cerca de 22 livros, entre autoria, coautoria e participação. Então, na verdade, eu já fui premiado em nível municipal, aqui em Salvador. Já fui, em poesia, já fui premiado em nível estadual várias vezes, e já fui premiado em nível nacional e até no sul-americano de literatura, porque durante muito tempo eu fiz parte da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, onde eu fui também presidente aqui na Bahia. E num congresso lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, que valia também como um congresso não apenas nacional, mas sul-americano, eu fui premiado mais de uma vez, 2, 3 vezes. No Congresso Nacional em Belo Horizonte, eu fui o médico literato mais premiado no Congresso de Belo Horizonte. Ganhei 4 prêmios, de poesia e prosa. Esse a que você se refere, o Itapuã, foi um prêmio da Associação Baiana de Medicina. Vou ver se eu me lembro dele aqui. Itapuã. Minha mulher não sabe, mas às vezes vou sozinho em Itapuã. Às vezes de dia. Às vezes de dia, quando o sol cintila sobre a espuma, aqueles cardumezinhos cintilantes, falsos peixinhos prateados, feitos de luz. Outras vezes de noite. Digo que vou ao plantão e lá vou eu para Itapuã. Muito genial. A sereia de prata, a sereia da praia de Itapuã, que tem uma sereia lá, né? Sinceramente me diz, eu não sou de prata, eu sou pura fantasia. E garanto, vou viver. Minha mulher não sabe, mas sozinho vou às vezes a Itapuã. É mais ou menos isso. Talvez não tenha sido tudo. Muito bom, hein? E essa poesia ganhou o primeiro lugar. Num concurso da Associação Baiana de Medicina. Porque a Associação Baiana de Medicina, eu, há muitos anos, com meu companheiro de escola, né, de formatura, Altamirano Lima de Santana, um grande nome da anestesiologia na Bahia, ele foi presidente da Associação Baiana de Medicina. Foi aí que eu comecei a participar da diretoria da ABM, como a gente chama. Comecei como primeiro secretário. Mas em outras, foi Altamirano que trouxe que isso funcionava num andar alugado lá no Relógio São Pedro, lá no centro de Salvador. Ele conseguiu trazer a ABM para Ondina, onde ela se encontra até hoje, numa sede própria, com um estacionamento grande, com tudo que precisa, com 2, 3 auditórios. O Altamirano foi uma grande figura no desenvolvimento da ABM. E, ao longo do tempo, eu fui diretor cultural da Associação Baiana de Medicina mais de uma vez. Participei várias vezes, né? Então, isso me deu realmente a oportunidade de participar de todos os eventos culturais da Associação Baiana de Medicina. Não apenas os concursos, que a gente fazia muito concurso de âmbito estadual, né? Às vezes uma vez até nacional, concurso de literatura. Então, tem um até que tem eu recebendo um prêmio da mão de Jorge Amado, que me deu muita honra, eu tenho essa fotografia guardada até hoje. Então, foi uma fase muito interessante, né? Hoje eu, de vez em quando, passo lá só para matar a saudade. E agora, com essa conquista do Instituto Baiano de História da Medicina, de ter as suas sessões solenes lá no auditório de Adelson Andrade, então eu estou voltando mais a frequentar a ABM. Esse ano vai ser várias vezes. E qual foi o último livro que você escreveu? Esse foi o Ursa Maior? Não, o Ursa Maior foram os 3 primeiros. Ursa Maior, Versos e Apontamentos,
Ursa Maior Poemas, Ensaios, Contos e Crônicas e Ursa Maior Ensaios. Foram os 3 primeiros. Depois houve vários outros. Eu escrevi um sobre a história do povo de conquista, principalmente da minha família, né? Família Guzmão, que chama Giboerices, Aspectos Sociológicos e Folclore do Sudoeste Baiano. Mas o último foi o Salada Literária. É um livro de prosa com vários assuntos. Tem contos, tem crônicas e tem ensaios. É um livro grande, foi o meu último livro, já tem uns 3 ou 4 anos. Salada Literária. E tem um livro só de poemas que se chama Sonetos. Eu tenho 240 aproximadamente sonetos publicados desse livro, muitos deles premiados. Eu gosto muito de soneto. Fernando, eu entrevistei o Jaime Langman. Professor Jaime Langman, grande figura. Entrevistei ele, e eu acho que vocês dois equiparam no número e na quantidade, na carga intelectual. Os dois são muito equivalentes, vocês dois são muito equivalentes nisso aí. Jaime era uma grande figura. Então, e um homem simples, né? É interessante, né? Porque você acha que todo médico é um poeta? Não propriamente, né? A poesia é uma coisa um pouco diferente, né? Embora a medicina possa dizer que é uma profissão meio poética, entre aspas, né? Isso é entre aspas. Na verdade, todo médico não é poeta. Poeta é uma coisa diferente, poesia é uma coisa diferente. A poesia, eu costumo dizer que é a expressão literária do bem, assim como a medicina é a expressão profissional do bem fazer. Interessante. Muito bem. Edson, Oi. Nós vamos fechar a rodada, porque são 8h30, e aí eu passo para vocês para uma última pergunta, e seja breve, para a gente fazer a última rodada. Eu não queria deixar passar justamente o registro Nefrologia. Do livro que o doutor Hernandes escreveu junto com o doutor Martinelli. Reinaldo Martinelli. Reinaldo Martinelli. E eu estou sempre estimulando os coordenadores, né, das diferentes sociedades de nefrologia do Brasil a terem seus livros, né? É só o seu, o do Rio Grande do Sul, agora tem o de Itajaí, e nenhuma mais sociedade tem um livro da sua própria sociedade. Porque, como eu gosto muito de nefrologia, da história, o pessoal fica dizendo para eu escrever, e eu já tive experiências muito dolorosas com esse negócio de escrever a história dos outros, né? Então, eu queria deixar registrado aqui que o professor também é pioneiro nisso, escreveu o livro da história. É um livro pequeno, né? Tem muito mais coisa que devia ser relatada. Então, a Hermecília está aqui como representante, a doutora Margarida. Né? Margarida é a principal responsável por esse livro, porque eu escrevi com Martinelli, mas quem suscitou a necessidade desse livro foi Margarida, que era presidente da regional. Nós conseguimos, depois de muito tempo, eu pedi durante muito tempo que o doutor Moura, né, o nosso presidente, escaneasse o livro História da Nefrologia Brasileira, que foi escrito foi compilado, né, pelo Egídio e pelo Mion, pelo Décio Mion. E lá está o texto que o doutor Eni Rocha escreveu, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E foi justamente no texto dele que me suscitou essa necessidade de nós deixarmos essa história gravada para sempre, né? Então, eu queria, já está na última rodada e já está acabando, eu queria dizer, doutor Renato, foi um prazer enorme estar aqui nessa roda. O senhor tem sido para mim, né, um motivo de constante estímulo para que eu mantenha a minha chama acesa, né? Eu vendo o senhor, com tudo isso que o senhor fez, eu não vou conseguir chegar nem aos pés de tudo que o senhor fez, nem quero. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui. Sebastião, obrigado pela sua produção. Eu agradeço a todos, né, essa distinção que me concederam hoje de falar tanto sobre a nefrologia. E aí, a doutora Margarida, que é a responsável realmente por esse livro, foi minha aluna de pós-graduação e minha colega de trabalho há muitos anos, no Hospital das Clínicas, no Hospital Português,
e em todos os outros lugares. Pena que ela não está aparecendo aqui. Eu chamo a dona Apareceu só as letras do nome. A grande dama da nefrologia. Com certeza. E o filho dela é médico também, nefrologista também, o Fábio Dutra. Perfeitamente. Trabalhou com a gente também, o Fábio. Edson, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. E agora eu queria chamar a professora Maria Ermesília para a pergunta final e considerações. A Cilinha, como a gente chama. Cilinha. Cilinha, grande figura. Tati Falson. Oi, Cilinha. Eu acho que não irei fazer perguntas, apenas só agradecer. Doutor Hernani, para mim, não é um exemplo só de professor e médico, mas de pai de família, é sempre de avô. É uma das pessoas que, quando eu atendo meus pacientes, eu sempre procuro imitá-lo um pouco, porque eu fecho ele com essa relação médico-paciente, o cuidado que ele tinha conosco, né, como aluno. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, é um prazer enorme estar nessa entrevista e tendo a oportunidade de agradecer a professor Hernani pelo exemplo que continua sendo para mim e alguns colegas da minha turma. Então, um grande muito abraço. Obrigado, Cilinha. É muito grande estar aqui. Muito grato a você e a todos aí. Estou muito feliz com essa oportunidade, né? Com essa distinção. Ermesília, muito obrigado pela sua presença. Gostei. E agora eu queria chamar a professora Margarida Dutra. Opa! Escondida, não vai aparecer no nosso não tempo. Apareceu ainda. Margot? Na realidade, eu tentei de várias maneiras. Aí, Margarida Maria Dantas Dutra. Aqui e não abre. Mas foi um momento assim, de homenagem muito merecida ao professor Hernani, tudo que ele representa da nefrologia na Bahia. Exemplo de professor, aquela pessoa que agrega, que valoriza, né? E que a gente começa a trabalhar com ele, é aluno, colega, né? E ele termina sendo esse grande mestre, que é o professor Hernani Guzmão. Muito obrigado, Margot. Muita bondade sua também. Eu realmente fiquei muito feliz com essa homenagem ao professor Hernani e que as pessoas, os nefrologistas mais jovens, conheçam o professor Hernani Guzmão. Então, acho que vai ser vamos deixar aqui no Museu da Nefrologia um exemplo para a geração atual e as que virão. Muito obrigada, professor Hernani, muito obrigada. Sou eu que agradeço, Margot, a você e a todos os presentes aí. Inclusive, estou vendo agora a imagem do nosso colega e amigo Roque Salvador Andrade Silva, grande médico oncologista, né? Já fiz um tratamento com ele, inclusive. Uma grande figura também da medicina na Bahia, Roque. Muito obrigado, Roque, pela presença. Ok. Passando agora para a pergunta e considerações finais, Pablo, do Comitê de Jovens Nefrologistas. Eu queria só agradecer realmente de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Lá na academia ou eu tive o prazer de estar na sessão de História da Nefrologia lá com o professor Hernani e prestigiar ele naquele momento e agora prestigiá-lo de novo, né? Eu sou de Vitória da Conquista também, então a gente compartilha um pouco da terra também, né?
E eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, né, atualmente, o que que o senhor gosta de fazer nas suas horas vagas, né? Quais são os seus hobbies? Como é que o senhor tem distribuído o seu Bom, tempo? eu estou aposentado como professor já há muitos anos e aposentado como médico hospitalar também há bastante tempo. Mas mantive um consultório uma, duas vezes por semana apenas, porque eu tenho clientes muito antigos. Eu estou me lembrando aqui de o meu paciente mais antigo, é um coronel aposentado da Polícia Militar da Bahia, no qual eu fiz uma biópsia transcutânea do rim em 1977, portanto, há mais de 40 anos. E é meu professor até hoje. Essa biópsia manifestou uma glomerulonefrite proliferativa progressiva. Eu tentei tratá-la com prednisona, não me lembro bem, e, por sorte, ele está vivo até hoje, com a creatinina apenas levemente ou moderadamente alterada, mas sem estar próximo do grau 3, ou grau 4, ou grau 5, está entre 1 e grau 2, e está vivo numa boa e frequenta até hoje meu consultório, uma única resíduo de uma, duas cruzes de proteinúria, no resto está bem. Essas coisas realmente deixam a gente muito animado e muito feliz. São mais de 40 anos, né, de exercício. Eu tenho outros pacientes de 30 ou 40 anos. Tem um de lúpus eritematoso também, de 40 anos, que teve nefrite lúpica, teve síndrome nefrótica e hoje não tem nada. Foi também tratado com corticoide. Na época era o tratamento preferencial. Sabe? Agora, quanto a outras atividades, eu participo das academias, né, de letras, do Instituto de História da Medicina. Né? Até há pouco tempo eu tinha fazendas de agropecuária no município de Tanagra, de onde me aposentei há pouco tempo, vendendo a última propriedade que eu tinha lá, que tinha sido um hotel-fazenda Ursa Maior. A Ursa Maior é em referência à constelação da Ursa Maior, que aparece muito brilhante por lá. Então, e gosto muito de ler. Continuo lendo muito. Eu leio tantos livros de 10, 20 anos passados, eu volto a ler. Eu releio muitos livros e continuo lendo livros novos. Agora mesmo estou ali com 3 ou 4 livros, eu leio um atrás do outro. Então, a leitura é um dos meus principais passatempos aqui na minha casa. E fora daqui, as atividades literárias nas academias, na Academia de Cultura. Essa sexta-feira mesmo, toda última sexta-feira do mês, tem reunião da Academia de Cultura da Bahia, da qual eu faço parte, eu estou sempre por lá. E o Instituto Baiano de História da Medicina também, mensalmente, eu estou por lá. Então, a minha vida continua modulada, não é parada, não. Agora, muito tempo em casa, é leitura. Muito bem. Há mais alguém? Acho que foram todos. Felipe, você tem condição de falar ainda ou não? Sim, Sebastião, eu estava mandando mensagem aqui para Sebastião agora, que eu tenho outro compromisso e ia precisar sair. É uma grande satisfação, professor Hernani, passar aqui, ver um pouco da sua história, ouvir um pouco do seu aprendizado e estar perto de tudo isso, né? É muito interessante. Queria agradecer mais uma vez pelas suas contribuições. Queria falar que a gente, ano passado, criou a primeira vez o Prêmio Carlos Marcílio no nosso 4º Simpósio Baiano de Nefrologia, que é o nosso evento que tem consolidado aqui na Regional. E o Dr. Hernani foi o primeiro nefrologista, não teria ter como sido uma outra pessoa a receber esse prêmio, e a gente poder entregar esse prêmio para o senhor foi uma grande satisfação. Queria agradecer. Eu fiquei muito feliz também com esse prêmio. E Carlos Marcílio foi um colega meu também, muito... Né? Ele foi o nefrologista principal do Hospital Espanhol, do antigo Hospital Espanhol, mas as 3 primeiras hemodiálises do Hospital Espanhol foram feitas por mim, numa época em que ainda não existia hemodiálise por lá. Eu levei, foi um caso muito curioso de envenenamento por arsênico de um grande personagem da sociedade baiana, envenenado em casa, e desenvolveu uma série de complicações, teve uma gastrite perfurante, fez cirurgia, não pôde fazer hemodiálise por isso, então eles conseguiram emprestado. Nessa época só tinha um aparelho de hemodiálise que era da universidade. Então foi emprestado o aparelho, só quem sabia mexer nele era eu. Eu fui lá e fiz 3 hemodiálises nesse personagem
grande figura da sociedade baiana. Então, as 3 primeiras hemodiálises do Hospital Espanhol também eu fiz. Muito bom. Eu poderia ter a oportunidade de falar? Quem está Quem está falando? falando é Roque Andrade. Boa, Roque. Fica à vontade. Eu queria dizer que, durante uma existência médica, ter a oportunidade de conhecer Hernani é um privilégio. É um privilégio. Ele é grande, né? Ele é inteiro. Tem um poema de Fernando Pessoa que diz: para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe o que és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Hernani foi inteiro, pôs o que é no mínimo que fez. Em todos os pensamentos, essa metáfora do lago, o lago é circunscrito, né? E então, em todas as ações dele, quer ser professor, médico, amigo, esposo, pai, nesse ele foi tranquilo, que um lago é tranquilo, o lago é sereno. Assim ele agiu. O lago é profundo e Hernani nunca foi superficial em nada. A lua toda brilha. Nós sabemos que a lua não tem luz própria. Essa luz vem de um outro astro. Essa lua é a alma que Fernando Pessoa metaforicamente chama, e a alma de Hernani brilha, porque alta vive. Brilha com a luz de um Deus maior, de um mistério maior, já que nós somos ligados a essa religiosidade universal, não é? Então, é um prazer enorme estar aqui presenciando essa entrevista, não é? E eu me sinto muito agraciado por ter conhecido esse grande homem. Obrigado. Muito obrigado, Roque, por suas palavras e por sua amizade também, muito me dignifica. Muito bem. Hernani, você foi ajudado aí o tempo todo por alguém, né? Meu filho, Hernani Filho, foi quem armou tudo, porque eu mesmo não sei mexer com informática. Ele está por aí? Foi ruim nisso. Ele está por aí para dar um tchau aí na câmera? Ele está, sim. Ele está aqui. Vem cá, Nando. O pessoal quer ver. Ele está aqui, quase ao lado. É o meu segundo filho, Hernani Nelson Guzmão Filho. Ah, certo. Ele é engenheiro agrônomo. E ele que te deu uma mãozinha aí? Foi, mãozona. Sempre assim. Nesses assuntos é com ele. E outros mais também. É o Chama que ele mais aí. tem por cima. Chama ele aí para dar um tchau aí para Tá chamando, né? Vem cá, rapaz. Uma figura aqui, ó. Fernando, obrigado aí, viu? Pronto, engraçado que eu estou aqui, o auxiliando aqui com suporte técnico, e eu tentei botar a câmera no meu computador ali e não consegui. Mas foi muito bom. Muito obrigado aí, viu? Obrigado. Obrigado a vocês pela homenagem aí. Até mais. Muito obrigado a todos. Professor, terminamos. Muito obrigado. Acho que foi uma entrevista muito boa, uma entrevista brilhante. Eu acho que nós todos ficamos muito recompensados aqui em conhecer a sua história, em conhecer a sua poesia, mesmo que seja um pouquinho, né? Um pouquinho só. Mas eu acho que foi assim uma boa lembrança da própria sociedade ao indicar o seu nome para a nossa entrevista. Quero agradecer em nome da sociedade, em nome de todos aqui, a sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, a todas, e à Sociedade Brasileira de Nefrologia, e especialmente a Regional da Bahia. Muito obrigado. Estou muito realizado, muito feliz com essa oportunidade.